Imaginem vocês chegarem ao casamento do próprio filho, depois de 30 anos de sacrifício, e no meio da festa, a nora levantar uma taça e gritar: "Pessoal, vamos fazer um leilão. Quem quer levar minha sogra doente para casa?" Eu pensei que era brincadeira, até meu próprio filho, minha carne e sangue, levantar a mão e gritar: "Eu dou R$8!" A sala inteira explodiu em gargalhadas. R$8. O valor que ele dava à própria mãe que o criou sozinha era 8 malditos reais. Mas quando um homem elegante no fundo da sala levantou e disse com voz firme: "Eu dou R$3 milhões", o riso morreu na garganta de todo mundo. Minha nora desmaiou ali mesmo, no meio do salão. E quando esse homem se aproximou e eu reconheci quem era, meu mundo virou de cabeça para baixo, porque vocês não imaginam o que aconteceu depois disso. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa, porque o que vocês vão ouvir agora vai mostrar como, às vezes, a vida nos reserva reviravoltas que jamais esperamos. E como descobri que meu verdadeiro valor não tinha nada a ver com os R$8 que meu filho ofereceu por mim. Meu nome é Mabel, tenho 65 anos e durante 40 anos da minha vida eu me dediquei completamente à minha família. Quando meu marido faleceu, meu Gustavo tinha apenas 10 anos. Eu trabalhava como costureira durante o dia e à noite fazia doces para vender, tudo para dar o melhor para meu filho único. Vocês não têm ideia dos sacrifícios que uma mãe é capaz de fazer. Eu abri mão dos meus sonhos, dos meus desejos, até mesmo do amor. Tive vários pretendentes ao longo dos anos. Homens bons que me queriam, mas eu sempre dizia: "Não, agora não. Meu filho precisa de mim." Vendi minhas joias de casamento para pagar a faculdade dele de administração. Trabalhei fins de semana, feriados, noites mal dormidas, tudo para que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive. Quando Gustavo se formou e conseguiu um bom emprego em uma empresa de consultoria, eu pensei: missão cumprida. Agora ele vai cuidar da mãe dele. Mas as coisas começaram a mudar quando ele conheceu a Fernanda. Ela era uma dessas mulheres calculistas, sabe? Daquelas que sorriem na sua cara, mas te apunhalam pelas costas. Desde o primeiro dia que ela pisou na nossa casa, eu senti que alguma coisa não estava certa. A forma como ela olhava para os meus móveis antigos, como torcia o nariz quando eu oferecia meu cafezinho: "Dona Mabel, a senhora não acha que está na hora de modernizar um pouco as coisas aqui?" Ela falava com um sorrisinho falso que me dava arrepios. E o pior de tudo, meu filho começou a mudar. O menino que eu criei com tanto amor, que me chamava de minha rainha, começou a me tratar com indiferença. "Mãe, para com esse drama", ele dizia quando eu tentava conversar sobre como me sentia excluída. "A Fernanda só quer o melhor para a nossa família." Nos últimos 2 anos antes do casamento, eles foram me isolando aos poucos. Pararam de me convidar para jantares, para passeios, para os encontros com os amigos deles. Quando eu reclamava, Gustavo suspirava e falava: "Mãe, você está ficando muito sensível. A senhora precisa entender que agora eu tenho outras prioridades." Outras prioridades. Depois de 40 anos, sendo a prioridade número 1 na vida dele, eu tinha me tornado um peso. E o mais doloroso é que eu comecei a acreditar nisso. Comecei a me sentir velha, inútil, um estorvo na vida do meu próprio filho. Fernanda tinha uma lábia danada, vocês não imaginam. Ela falava coisas como: "Gustavo, sua mãe está ficando muito dependente. Não é saudável para ela nem para nós. Ela precisa aprender a ser mais independente." E meu filho, coitado, acreditava em cada palavra. Ela começou a espalhar para os amigos deles que eu estava meio caduca, que tinha problemas de memória, que estava ficando pesada para cuidar. Mentiras. Eu sempre fui uma mulher lúcida, trabalhadora, independente. Mas ela plantou essas sementes de dúvida na cabeça do Gustavo. O que mais me doía era ver meu filho concordando com essas maldades. Um dia, eu ouvi uma conversa no telefone dele. "É, amor, você tem razão. Minha mãe realmente está ficando complicada de lidar.
Acho que depois do casamento vamos ter que tomar uma decisão sobre ela. Tomar uma decisão sobre mim. Como se eu fosse um problema a ser resolvido, não a mulher que deu tudo por ele. Naquela noite eu chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro. Era como se tivessem arrancado meu coração do peito. Nos meses que antecederam o casamento, as coisas foram de mal a pior. Fernanda tinha me transformado na vilã da história. E o pior é que meu próprio filho estava comprando todas as mentiras dela. Um dia, 3 meses antes do casamento, eu estava arrumando a casa quando ouvi eles conversando na cozinha. Fernanda falava bem alto, como se quisesse que eu ouvisse. Gustavo, sua mãe está interferindo demais nos nossos planos. Ela quer opinar em tudo, desde a decoração até a lista de convidados. É o nosso casamento, não o dela. Mentira descarada. Eu nunca interferi em nada. Pelo contrário, sempre que eles me perguntavam alguma coisa, eu dizia: vocês decidam, é a festa de vocês. Mas ela estava criando uma narrativa onde eu era a sogra intrometida e controladora. Gustavo respondeu com uma frieza que me gelou. Você tem razão, amor. Vou conversar com ela. Minha mãe precisa entender qual é o lugar dela. O lugar dela. Eu era a mãe dele, não uma estranha qualquer. Mas quando ele veio falar comigo, as palavras dele foram como punhaladas. Mãe, a Fernanda está se sentindo desconfortável com sua presença constante. Talvez seja melhor a senhora dar um espaço para nós. Espaço? Gustavo, esta é a minha casa. Eu criei você aqui, dei o melhor de mim para você. Como assim dar espaço? Ele suspirou irritado. Mãe, para com esse drama. A senhora está exagerando. Ninguém está expulsando a senhora de casa. Só estamos pedindo um pouco de privacidade. Mas as humilhações não pararam por aí. 2 semanas depois, eles decidiram fazer uma reunião com a família da Fernanda para discutir os detalhes do casamento. Adivinha quem não foi convidada? Isso mesmo, eu! A mãe do noivo ficou de fora da própria reunião de planejamento. Quando questionei, Fernanda me olhou com aquele sorriso venenoso e disse: Ah, dona Mabel, desculpa. É que são assuntos muito técnicos sobre buffet, decoração, essas coisas. Não queríamos incomodar a senhora com detalhes chatos. Detalhes chatos. Eu que tinha trabalhado a vida inteira organizando eventos na igreja, que sabia de festa mais do que aquela menina mimada. Mas engoli o orgulho e não disse nada. Grande erro meu. A situação piorou quando chegou a hora de definir os padrinhos. Fernanda sugeriu que eu não fosse madrinha do meu próprio filho. Gustavo, amor, é meio estranho ter a sogra como madrinha. Que tal convidarmos a sua tia Luciana? Ela é mais jovem, vai ficar mais bonito nas fotos. E meu filho, que deveria ter me defendido, simplesmente concordou. É, mãe, faz sentido. A tia Luciana vai adorar ser madrinha. Naquela noite, eu liguei para minha irmã Luciana chorando. Lu, você acredita que eles não querem que eu seja madrinha do casamento do meu próprio filho? Luciana ficou indignada. Maybel, isso é um absurdo. Você criou esse menino sozinha. Como ele pode fazer isso com você? Mas o pior ainda estava por vir. 1 semana antes do casamento, eu estava passando roupa na lavanderia quando ouvi Fernanda falando ao telefone com alguém. Ela não sabia que eu estava em casa. Mãe, juro que não aguento mais essa sogra. Ela é um peso morto na nossa vida. Fica grudada no Gustavo, não tem vida própria. Depois do casamento vamos ter que dar um jeito de nos livrar dela. Livrar dela, como se eu fosse lixo para ser descartado. Minhas pernas tremeram, meu coração acelerou. Eu precisei me sentar porque quase desmaiei ali mesmo. Ela continuou. Já conversei com o Gustavo. Vamos começar a pressionar ela para ir morar com algum parente ou então internar em algum lugar. Não dá para começar uma vida de casados com sogra encostada. Internar. Ela estava falando de me internar como se eu fosse louca. Eu, que sempre fui uma mulher trabalhadora, independente, lúcida. Como ela tinha coragem? Nos dias seguintes, comecei a reparar que eles sussurravam quando eu chegava perto. Paravam de conversar quando eu entrava no ambiente. Fernanda começou a fazer comentários maldosos na frente de outras pessoas. Ai, Gustavo, sua mãe esqueceu de novo onde colocou as chaves. Tadinha, a idade está chegando mesmo.
Mentira, eu nunca esqueci chave nenhuma. Mas ela estava construindo uma imagem de que eu estava com problemas mentais. E o pior, algumas pessoas começaram a acreditar. A gota d'água foi 2 dias antes do casamento. Eu estava na cozinha preparando uns doces para a festa quando ouvi Gustavo falando com Fernanda. Depois da lua de mel, vamos ter que resolver a situação da minha mãe. Você está certa, ela está atrapalhando nossa vida. Resolver a situação. Eu tinha me tornado uma situação a ser resolvida. Não uma mãe para ser amada e respeitada, mas um problema para ser eliminado. Naquela noite, deitada na cama, eu me perguntava onde tinha errado. Talvez eu realmente fosse um peso. Talvez fosse hora de aceitar que meu filho não me queria mais por perto. Talvez Fernanda estivesse certa e eu fosse apenas uma velha chata que não sabia sair de cena. Mas vocês não fazem ideia do que ainda estava por vir no dia do casamento, porque o que aconteceu naquele salão mudou minha vida para sempre. O dia do casamento chegou. Eu me arrumei com cuidado, coloquei meu vestido azul marinho mais bonito, fiz o cabelo no salão. Mesmo com toda a mágoa, eu ainda tinha esperança de que fosse um dia especial, que meu filho se lembrasse de tudo que passamos juntos. O casamento foi em um sítio em Itatiba, interior de São Paulo. Um lugar lindo com jardins enormes e um salão decorado com flores brancas. Fernanda estava radiante no seu vestido de princesa e Gustavo, meu menino, estava lindo de smoking. Por um momento, meu coração até se encheu de orgulho. Durante a cerimônia, sentei na primeira fileira, como manda a tradição. Mas reparei que a família da Fernanda me olhava com cara esquisita, como se eu fosse uma intrusa. Algumas tias dela cochichavam e me apontavam discretamente. Depois da cerimônia, na hora da festa, as coisas começaram estranhas. Minha mesa ficava bem no fundo do salão, longe da mesa dos noivos. Quando perguntei ao Gustavo sobre isso, ele deu uma desculpa esfarrapada. Mãe, é questão de organização. A cerimonialista que decidiu. Cerimonialista, uma ova! Era humilhação programada. Mas o pior ainda estava por vir. Lá pelas 10 da noite, quando todo mundo já estava meio alegre com o champanhe, Fernanda pegou o microfone para fazer um brinde. Eu pensei, que fofo, ela vai agradecer as famílias. Mas não foi isso que aconteceu. Pessoal, ela gritou com um sorriso malicioso. Já que estamos todos aqui reunidos, que tal fazermos uma brincadeira? Um leilão beneficente. Todo mundo começou a rir, achando que era alguma dinâmica divertida. Vamos leiloar quem quer levar minha sogra doente para casa. Ela está precisando de cuidados especiais, né? A sala inteira explodiu em gargalhadas. Eu senti o sangue gelar nas veias. Doente? Cuidados especiais? Ela estava me humilhando na frente de 200 pessoas. E o pior, ninguém estava defendendo. Todo mundo ria como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Então, pessoal, quem dá o primeiro lance para cuidar da dona Mabel? Ela já vem com experiência em lavar, passar, cozinhar e fazer fofoca no portão. Fernanda continuou. E as risadas aumentaram. Meu coração estava despedaçado. 40 anos de sacrifício resumidos a uma piada cruel. Mas quando achei que não podia piorar, meu próprio filho levantou a mão. Eu dou R$8, Gustavo gritou rindo. R$8! O valor que meu filho dava para a própria mãe era o preço de um pão de açúcar no supermercado. A sala explodiu em gargalhadas ainda maiores. Algumas pessoas até bateram palmas. Eu queria desaparecer, sumir, morrer naquele momento. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas ninguém ligava. Eu era apenas a piada da festa. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Um homem elegante que estava sentado numa mesa no fundo do salão se levantou. Ele era alto, cabelos grisalhos bem penteados, terno impecável. Eu não tinha reparado nele antes, mas agora todos os olhares se voltaram para ele. Eu dou R$3 milhões, ele disse com voz firme e clara. O silêncio foi absoluto. Você podia ouvir uma agulha caindo no chão. Fernanda ficou pálida. O microfone quase escapou da mão dela. Gustavo arregalou os olhos sem entender nada. 3 milhões?
Fernanda gaguejou. Isso mesmo. 3 milhões de reais para ter a honra de cuidar dessa senhora. Ele repetiu, se aproximando da mesa dos noivos. Foi aí que meu mundo virou de cabeça para baixo. Conforme ele se aproximava, um rosto familiar foi ficando mais claro. O coração disparou no meu peito. Não era possível. Ricardo, sussurrei, mal conseguindo acreditar. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso que tinha me conquistado 30 anos atrás. Oi, Mabel, você está linda. Ricardo Mendoza, o amor da minha juventude, o homem que eu tinha deixado escapar para me dedicar totalmente ao Gustavo. O rapaz pobre que vendia livros na feira e sonhava em ter sua própria empresa. Mas o homem que estava na minha frente não era mais aquele rapaz pobre. Pelo terno sob medida, pelo relógio caro, pelo porte elegante, era óbvio que a vida tinha sido generosa com ele. O que você está fazendo aqui? Perguntei, ainda em choque. Recebi o convite por acaso. Vocês não sabem, mas minha empresa, a Mendoza Consultoria Internacional, é a principal cliente da empresa onde Gustavo trabalha. Quando vi o nome dele no convite e o nome da mãe dele, não podia deixar de vir. O chão sumiu debaixo dos pés do Gustavo. Mendoza Consultoria Internacional era a empresa que mantinha o emprego dele, que pagava seu salário, que garantia seu futuro profissional. E ele tinha acabado de humilhar a mãe do dono na frente de todo mundo. A festa parou. 200 pessoas em silêncio absoluto, olhando para aquela cena surreal. Fernanda tinha desmaiado e estava sendo socorrida pelas amigas. Gustavo estava branco como papel, suando frio, tentando processar a informação de que tinha acabado de humilhar a mãe do seu próprio chefe. Ricardo se aproximou de mim com elegância. Mabel, você aceita dar uma volta comigo no jardim? Acho que temos muito que conversar. Eu ainda estava em choque, mas consegui balançar a cabeça que sim. Quando me levantei, senti todas as pessoas me olhando de forma completamente diferente. Não era mais a sogra doente sendo leiloada. Eu era a mulher que valia 3 milhões de reais para um homem poderoso. Caminhamos em silêncio até o jardim. O cheiro das flores brancas perfumava o ar, e o som da música da festa ficava cada vez mais distante. Meu coração estava acelerado, não só pela situação, mas pela presença dele. Mesmo depois de 30 anos, Ricardo ainda mexia comigo. Mabel, eu não consegui parar de pensar em você todos esses anos, ele disse, parando perto de uma fonte iluminada. Quando você escolheu se dedicar ao Gustavo em vez de vir comigo para São Paulo, eu respeitei sua decisão, mas nunca me esqueci. Ricardo, eu não sabia que você tinha conseguido realizar todos os seus sonhos. A Mendoza Consultoria Internacional. Você conseguiu. Ele sorriu com tristeza. Consegui sim. Construí um império. Tenho empresas em 5 países, sou um dos empresários mais respeitados do Brasil. Mas sabe o que faltou em tudo isso? Você, Mabel. Sempre faltou você. Enquanto conversávamos, eu via pelo canto do olho que Gustavo e Fernanda estavam no salão em pânico total. Eles tinham percebido a dimensão da besteira que fizeram e estavam desesperados tentando entender como consertar a situação. Mabel, Ricardo continuou, quando vi seu nome naquele convite, decidi vir. Queria te ver, saber como você estava. Mas nunca imaginei que ia presenciar tamanha falta de respeito. Como eles podem tratar você desse jeito? É uma longa história, Ricardo. Nos últimos anos, eles me fizeram acreditar que eu era um peso, um estorvo, que eu estava atrapalhando a vida deles. Ele ficou visivelmente indignado. Mabel, você é uma das mulheres mais batalhadoras que eu conheci na vida. Você criou aquele menino sozinha, deu tudo de si. Como ele pode te tratar assim? Foi aí que uma ideia começou a formar na minha cabeça. Uma ideia que no começo me assustou, mas que foi ganhando força conforme eu pensava. Ricardo, me conta uma coisa. Você falou sério quando ofereceu 3 milhões? Ele riu, pegou na minha mão.
Mabel, eu oferecia 30 milhões se fosse preciso. Dinheiro eu tenho de sobra. O que eu não tenho é a pessoa certa para dividir a vida. Naquele momento, algo clicou dentro de mim. Por 40 anos eu tinha me anulado, tinha aberto mão dos meus sonhos, tinha me convencido de que meu valor estava em servir os outros. Mas ali, vendo o olhar carinhoso do Ricardo, sentindo o respeito dele por mim, eu entendi uma coisa. Eu tinha valor. E esse valor não dependia da aprovação do meu filho ingrato. Ricardo, posso te fazer uma pergunta maluca? Claro, pode falar. Se eu quisesse recomeçar a vida aos 65 anos, você acha que ainda dá tempo? Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Mabel, a vida só acaba quando a gente para de sonhar. E você, mulher, ainda tem muito sonho pela frente. Enquanto isso, lá no salão, a festa tinha virado um caos silencioso. Gustavo estava andando de um lado para o outro, nervoso, tentando entender como ia explicar para os colegas de trabalho que tinha humilhado a mãe do principal cliente da empresa dele. Fernanda tinha acordado do desmaio e estava histérica. Gustavo, você tem que dar um jeito nisso. Sua mãe não pode ficar com esse homem. E se ela contar para ele tudo o que a gente fez? Fernanda, você não entende. Gustavo sussurrava desesperado. Esse homem é o Ricardo Mendoza. A empresa dele move milhões por ano. Se ele decidir romper o contrato comigo, eu perco o emprego, perco tudo. Então vai lá e se desculpa. Fala que foi brincadeira. Ela gritava baixo, histérica. Como vou me desculpar? Ofereci R$8 pela minha própria mãe. Você fez um leilão com ela. Não tem desculpa para isso. Eu observava tudo de longe, mas conseguia ver o desespero deles. E pela primeira vez em anos, não senti pena. Senti uma sensação estranha, que demorei um tempo para identificar. Justiça. Ricardo, eu disse, quero te pedir uma coisa. Mas você precisa me prometer que vai fazer exatamente como eu disser. Pode falar, Mabel. Vamos voltar para o salão. Eu quero ver até onde vai a cara de pau deles. Quero ver se eles vão tentar dar uma de santinhos agora que descobriram quem você é. Ricardo sorriu com um brilho maroto nos olhos. Mabel, eu sempre soube que você era uma mulher inteligente. Vamos ver esse teatro até o final. Quando voltamos para o salão, foi como se tivéssemos parado um filme e apertado play novamente. Todas as conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para nós. Mas agora havia algo diferente no ar. Respeito, medo, tensão. Gustavo veio correndo na nossa direção com um sorriso forçado. Mãe, que bom que você voltou. Estava preocupado com a senhora. Preocupado. 5 minutos antes ele estava rindo da piada cruel da esposa. E agora estava preocupado. A hipocrisia na cara dele era nojenta. Gustavo, eu disse com uma calma que eu mesma me surpreendi. Quero te apresentar o Ricardo, um velho amigo da família. Ricardo estendeu a mão para meu filho com um sorriso educado, mas frio. Prazer, Gustavo. Sua mãe falou muito de você ao longo dos anos. Gustavo apertou a mão dele com nervosismo visível. O prazer é meu, Sr. Mendoza. É uma honra tê-lo aqui. Mendoza? Eu fingi surpresa. Ricardo, você não me contou que tinha o mesmo sobrenome da empresa onde meu filho trabalha. Ah, que coincidência interessante. Ricardo fingiu também, entrando no jogo. Gustavo, você trabalha na minha empresa? A cara do meu filho estava impagável. Ele estava tentando engolir o desespero e manter a compostura. Sim, senhor. Trabalho no departamento de consultoria há 5 anos. É uma empresa excelente. Que bom saber, Ricardo disse. E me diga, Gustavo, você gosta de trabalhar lá? Muito, senhor. É o emprego dos meus sonhos. Ricardo me olhou com aquele brilho no olho e disse: Que ótimo, Gustavo, porque segunda-feira eu tenho uma reunião muito importante para discutir alguns contratos. E depois da demonstração de valores familiares que presenciei hoje, tenho muito o que pensar sobre com quem eu faço negócios. Gustavo empalideceu ainda mais. Fernanda, que estava ouvindo tudo de longe,
se aproximou com um sorriso desesperado. Senhor Mendoza, que prazer conhecê-lo. Eu sou a Fernanda, esposa do Gustavo. Espero que tenha gostado da nossa festa. Festa interessante, Ricardo respondeu secamente. Principalmente a parte do leilão. Muito criativa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E eu, pela primeira vez em anos, me senti no controle da situação. O que aconteceu a seguir foi o momento mais libertador da minha vida. Depois de 40 anos engolindo desaforos, sendo boa demais, me anulando pelos outros, finalmente chegou a minha hora de falar. Sabe, Ricardo, eu disse bem alto para que todos pudessem ouvir. Eu estava aqui pensando naquela sua proposta dos 3 milhões e cheguei à conclusão de que você está certo. Talvez seja mesmo hora de eu ir embora desta casa e começar uma vida nova. Gustavo quase engasgou. Mãe, que conversa é essa? A senhora não vai a lugar nenhum. Foi só uma brincadeira boba da Fernanda. Brincadeira? Eu repeti, olhando direto nos olhos dele. Gustavo, me diz uma coisa. Você acha que R$ 8 é brincadeira? Porque foi isso que você ofereceu pela sua mãe. R$ 8. Mãe, eu estava só entrando na brincadeira. Não foi nada sério. Não foi sério? Minha voz começou a subir de tom. 40 anos da minha vida não foram sérios. Eu trabalhando dia e noite para te dar estudo, roupa, comida, não foi sério. Eu abrindo mão de me casar de novo para me dedicar só a você, não foi sério? O salão inteiro estava ouvindo agora. 200 pessoas em silêncio absoluto, testemunhando o acerto de contas que eu deveria ter feito há muito tempo. Fernanda, eu me virei para ela. Você que é tão esperta, me explica uma coisa. Quando você falou em me internar, isso também era brincadeira? Ela ficou branca. Dona Mabel, eu nunca falei em internar a senhora. Não minta para mim. Eu gritei. E foi a primeira vez na vida que eu gritei de raiva. Eu ouvi você no telefone com sua mãe. Depois do casamento, vamos ter que dar um jeito de nos livrar dela. Talvez internar em algum lugar. Foram suas palavras exatas. Fernanda começou a gaguejar. Eu não... Isso foi mal interpretado. Mal interpretado? Ricardo interviu com voz firme. E quando você disse que Mabel era um peso morto, isso também foi mal interpretado? Como o senhor sabe disso? Fernanda perguntou desesperada. Porque eu contei para ele, eu disse com uma frieza que nunca soube que tinha. Contei tudo, Fernanda. Cada humilhação, cada desrespeito, cada mentira que vocês espalharam sobre mim. Gustavo estava visivelmente nervoso agora. Mãe, por favor, vamos conversar em casa. Não precisa lavar roupa suja na frente de todo mundo. Roupa suja? Eu ri, mas foi uma risada amarga. Gustavo, você acha que eu tenho alguma roupa suja para lavar? Quem tem roupa suja aqui são vocês dois. Foi aí que eu decidi contar toda a verdade para aquelas 200 pessoas. Eles queriam um show, pois iam ter o show completo. Pessoal, eu me virei para os convidados. Já que estamos falando de leilão, deixa eu contar para vocês o que realmente aconteceu nesta família nos últimos 2 anos. Mãe, não faz isso, Gustavo implorou. Por que não, filho? Você não teve vergonha de me humilhar na frente de todo mundo. Por que eu deveria ter vergonha de contar a verdade? E então, eu contei tudo. Contei como eles me isolaram, como Fernanda espalhou mentiras sobre minha sanidade mental, como eles planejavam se livrar de mim depois do casamento. Contei sobre as conversas que ouvi, sobre como me senti um peso morto na minha própria casa. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Eu continuei. É que eu comecei a acreditar nessas mentiras. Comecei a achar que realmente era um estorvo, que estava atrapalhando a vida deles, que os R$ 8 que meu filho ofereceu por mim eram até generosos demais. O salão estava em silêncio sepulcral. Algumas mulheres mais velhas estavam com lágrimas nos olhos, se identificando com a minha dor. Mas então aconteceu algo maravilhoso hoje. Eu sorri, olhando para o Ricardo. Eu descobri que ainda tenho valor.
que ainda sou uma mulher que merece ser respeitada e amada. E mais importante, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Foi aí que Ricardo pegou o microfone das minhas mãos. Pessoal, deixem-me me apresentar oficialmente. Meu nome é Ricardo Mendoza. Sou CEO da Mendoza Consultoria Internacional. E quero que todos saibam que Mabel é a mulher mais extraordinária que já conheci na vida. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados estavam reconhecendo o nome da empresa. Há 30 anos eu pedi Mabel em casamento. Ela escolheu ficar e criar o filho dela sozinha. Respeitei a decisão dela, mesmo com o coração partido, mas nunca parei de amá-la. Gustavo estava pasmo. Ele nunca soube dessa história. E hoje, depois de presenciar como essa família trata uma mulher que deu a vida pelos outros, eu quero fazer um anúncio oficial. Ricardo se ajoelhou na minha frente, ali mesmo, no meio do salão de festas. Tirou uma caixinha pequena do bolso do terno. Mabel, você quer se casar comigo? Quero que vivamos os anos que ainda temos pela frente juntos, com todo o amor e respeito que você merece. O salão explodiu. Algumas pessoas gritaram, outras bateram palmas. Eu estava em choque total. Não era possível que aquilo estava acontecendo. Ricardo, eu sussurrei. Mabel, eu sei que é muita coisa para processar em um dia só. Mas a vida é curta e nós já perdemos 30 anos. Não quero perder mais um dia sequer. Eu olhei para Gustavo, que estava branco como papel. Olhei para Fernanda, que parecia que ia desmaiar de novo. Olhei para todas aquelas pessoas que minutos antes estavam rindo da humilhação que eu sofri. E então, pela primeira vez na vida, eu tomei uma decisão pensando só em mim. Sim, Ricardo, eu aceito. O beijo que ele me deu foi o primeiro beijo de amor verdadeiro que eu recebi em 30 anos. E quando nos separamos, eu vi Gustavo com lágrimas nos olhos. Mãe, por favor, não vá embora. Eu preciso da senhora. Precisa? Eu ri. Gustavo, você passou 2 anos me fazendo sentir que eu era um peso. Agora que descobriu que sua mãe vale 3 milhões de reais e é noiva do seu chefe, você precisa de mim? Não é por causa do dinheiro, mãe. É porque eu te amo. Amor, eu balancei a cabeça. Filho, amor não humilha. Amor não oferece 8 reais pela própria mãe. Amor não planeja internar a pessoa em um asilo. Fernanda tentou se aproximar. Dona Mabel, a gente pode conversar e resolver tudo isso. Fernanda, eu a interrompi. Você teve 2 anos para me tratar com respeito. Agora é tarde demais. Ricardo se dirigiu aos convidados. Pessoal, obrigado por testemunharem este momento único. Mabel e eu vamos nos retirar agora. Aproveitem o resto da festa. Quando estávamos saindo, Gustavo correu atrás. Mãe, espera. E segunda-feira? E meu emprego? Eu parei, me virei para ele uma última vez. Gustavo, você é um rapaz inteligente, formado, capaz. Tenho certeza de que vai conseguir se virar sozinho. Afinal, não foi isso que vocês queriam? Que eu saísse da vida de vocês? E saímos. Deixamos para trás 40 anos de sacrifício não reconhecido, 2 anos de humilhação e uma família que só me valorizou quando descobriu quanto eu valia para outra pessoa. Hoje, 6 meses depois daquele casamento que mudou minha vida, estou aqui contando essa história da varanda da minha nova casa em Campos do Jordão. É uma casa linda, com vista para as montanhas, jardim com flores que eu mesma planto e, o mais importante, é um lar cheio de amor e respeito. Ricardo e eu nos casamos 2 meses depois do casamento do Gustavo. Foi uma cerimônia simples, íntima, só com pessoas que realmente nos amam. Minha irmã Luciana foi minha madrinha e chorou mais do que eu. Mabel, você merece toda essa felicidade, ela disse. E pela primeira vez na vida eu acredito nisso. Vocês querem saber o que aconteceu com Gustavo e Fernanda? Bem, a vida tem dessas ironias deliciosas. Na segunda-feira seguinte ao casamento, Ricardo teve mesmo aquela reunião importante que mencionou. E como havia prometido, repensou completamente os contratos da empresa. A filial onde Gustavo trabalhava perdeu o maior cliente
E meu filho foi um dos primeiros a ser demitido. Fernanda, que estava acostumada com a vida de madame, não aguentou a pressão financeira. 3 meses depois do casamento, ela pediu o divórcio. Disse que não se casou para passar aperto. A mulher, que queria se livrar de mim por eu ser um peso, abandonou meu filho na primeira dificuldade. Gustavo tentou me procurar várias vezes. Ligava, mandava mensagens, até apareceu aqui em casa algumas vezes. Mãe, eu errei. Perdoa eu, por favor. Eu preciso da senhora. E sabem o que é engraçado? Eu não senti raiva dele. Senti pena. Pena de um homem de 40 anos que só aprendeu a valorizar a mãe quando a perdeu. Gustavo, eu disse na última conversa que tivemos, eu te perdoo. Mas perdoar não significa que as coisas voltam a ser como eram antes. Você escolheu humilhar sua mãe em público. Escolheu acreditar nas mentiras de uma mulher em vez de defender quem te criou. Essas escolhas têm consequências. Mas, mãe, eu mudei. Aprendi a lição. Fico feliz que tenha aprendido, filho. Mas agora é hora de você aplicar essa lição na sua própria vida. Construir sua família, seus valores, sem depender de mim. A última notícia que tive é que ele está trabalhando como autônomo, fazendo consultoria por conta própria. Está lutando para reconstruir a vida. E no fundo do meu coração, eu torço para que ele consiga. Afinal, ainda é meu filho. Mas não é mais minha responsabilidade salvá-lo. Fernanda, segundo Luciana, está morando com os pais de novo e procurando um novo partido nas redes sociais. Uma mulher de 35 anos que nunca aprendeu o valor do trabalho e do caráter. Coitada, na verdade. E eu? Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Ricardo me trata como uma rainha, me faz sentir especial todos os dias. Viajamos juntos, conhecemos lugares que eu só via na televisão. Semana passada voltamos de uma viagem para a Europa. Imaginem, eu, Dona Mabel, costureira aposentada, jantando em restaurantes chiques de Paris. Mas o mais importante não é o dinheiro ou o luxo, é o respeito. É acordar todos os dias ao lado de um homem que me valoriza, que me ouve, que considera minha opinião. É ter alguém que diz, bom dia, meu amor, e realmente está feliz por eu estar ali. Eu voltei a sonhar, gente. Aos 65 anos, eu voltei a fazer planos, a ter projetos. Estou ajudando o Ricardo com alguns projetos sociais da empresa. Estamos montando um programa de apoio a mães solo, mulheres que estão passando o que eu passei. Quero usar minha experiência para ajudar outras mulheres a descobrirem seu valor antes dos 65 anos. Também voltei a cuidar de mim. Faço academia, cuido da pele, compro roupas bonitas. Não porque preciso agradar ninguém, mas porque eu mereço me sentir bem comigo mesma. Sabem qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Que não existe idade para recomeçar. Que não importa quantos anos você tem, sempre dá tempo de escolher ser feliz. Sempre dá tempo de se dar valor. Por 40 anos eu acreditei que meu valor estava em servir os outros, em me sacrificar, em ser boa demais. Descobri que isso é mentira. Nosso valor está em quem somos, não no que fazemos pelos outros. E para vocês que estão me ouvindo e talvez se identificando com a minha história, eu quero deixar uma mensagem. Não esperem os outros reconhecerem seu valor para você se valorizar. Não esperem ser humilhadas para reagir. Não esperem 65 anos como eu esperei. Se você está vivendo uma situação parecida, com filhos ingratos, familiares que não te respeitam, pessoas que te fazem sentir pequena, saiba de uma coisa. Você não está sozinha. E mais importante, você tem o poder de mudar essa história. Não é egoísmo cuidar de si mesma. Não é maldade dizer não. Não é crueldade se afastar de quem te machuca, mesmo que essa pessoa seja família. Hoje, quando olho para trás, não tenho arrependimento nenhum. Nem por ter criado meu filho com tanto amor, nem por ter tomado a decisão de recomeçar minha vida. Tudo fez parte do meu caminho para chegar onde estou hoje. E vocês, se estivessem no meu lugar naquele casamento, o que fariam? Aceitariam a humilhação em silêncio
Ou teriam coragem de buscar a felicidade? Já passaram por algo parecido na vida de vocês? Comentem aí embaixo, compartilhem suas histórias. Adoro ler cada mensagem de vocês. E lembrem-se, nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para se dar valor. Nunca é tarde para descobrir que você vale muito mais do que R$ 8. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E não se esqueçam, vocês valem muito mais do que imaginam. Muito mais.